O Hora de Agir desta semana fala sobre mais um erro que necessariamente nós vamos ter a corrigir. A indústria química colocou dentro de recipientes aquilo que os ecossistemas produziram naturalmente durante milhões de anos. A síntese da amónia e a produção de fertilizantes nitrogenados em larga escala fez com que fosse possível levar os nutrientes essenciais às plantas, maximizando as culturas e aumentando a produção de alimentos. Uma autêntica revolução, na altura denominada como Revolução Verde, que a seguir à Segunda Guerra Mundial permitiu alimentar uma população crescente, garantindo assim a segurança alimentar, mas que, tal como em muitas outras coisas que aconteceram no século XX e no século XXI, foi retirado o ambiente da equação. Um erro tremendo. Não é possível a sustentabilidade económica e social da agricultura sem a ela unirmos também a sustentabilidade ambiental. E produzir alimentos desprezando a saúde das pessoas, contaminando e poluindo os rios e os lençóis freáticos, emitindo óxido nitroso, um gás com efeito estufa em resultado da decomposição de fertilizantes, degradando os solos, não é com certeza uma opção sustentável. Mas nós estamos sempre a tempo de novos começos. E em mais uma Hora de Agir, nesta que é a década da sustentabilidade, nós vamos falar da compostagem e de como este composto pode ajudar e muito a melhorar o teor de matéria orgânica dos solos, a sua capacidade de reter água e de levar os nutrientes que as plantas precisam. Hoje é a hora de compostar. No início do século XX, Albert Howard, botânico inglês, era responsável por uma unidade pública de pesquisa agrícola no Raj britânico da Índia, em Indore, onde trabalhava com a sua esposa, Gabrielle. O objetivo da sua missão era ensinar as modernas técnicas ocidentais de agricultura, mas o que acabou por acontecer é que Albert foi aprender com os indianos novas técnicas e produzir descobertas de inestimável valor para o mundo. Com ele, terá nascido a agricultura orgânica e biológica. Foi ele o pai fundador da agricultura sustentável ao compreender a profunda ligação que existia entre um solo nutrido e saudável, a saúde das plantações, do gado e das pessoas que viviam nas aldeias. Howard terá até ido mais longe ao considerar que um solo rico em nutrientes, plantas, pessoas e animais são uma entidade única e indivisível. Esse aprendizado com técnicas ancestrais, aprimorados com o conhecimento de botânica, deu origem a um novo método de compostagem tradicional que ficou conhecido como composto de Indore. Este método consistia na criação de montes de resíduos orgânicos, que incluíam restos de plantas ou estrume animal, onde estas matérias se decompunham através de uma intensa atividade microbiana e por estratégias específicas como o virar destas pilhas de resíduos para uma decomposição mais eficiente. O seu livro, Resíduos para Agricultura, de 1931, é considerado nas ciências agrícolas como uma das publicações mais importantes. E o seu livro de 1940, Um Testamento Agrícola, esteve na origem de novas práticas que demonstraram que era possível conjugar sustentabilidade com uma maior produtividade dos campos. Mas estes avanços foram derrotados, porque nesse mesmo início do século XX, Fritz Haber e Carl Bosch protagonizaram avanços extraordinários na química, que permitiram a síntese de amônia e a produção em larga escala de fertilizantes nitrogenados com impactos enormes na agricultura, mas também na economia global. Estas conquistas mostraram uma outra face da moeda. A utilização dos avanços da química e o aumento da produtividade era acompanhado também da degradação do solo, poluição da água e perda da biodiversidade. O desafio de alimentar a população mundial não pode rejeitar os avanços da química, mas na década da revolução para a sustentabilidade, recuperar práticas de uma agricultura orgânica ganha uma nova centralidade na necessidade de melhorar o teor de matéria orgânica no solo e a capacidade de fixar o carbono e de levar nutrientes às plantas. Nesse desafio, a compostagem dos resíduos orgânicos tem aqui um papel importante a desempenhar. E é sobre este papel que nós vamos falar em mais uma Hora de Agir.
o papel da compostagem. Mas antes temos primeiro um problema a resolver, o problema da separação dos biorresíduos, dos resíduos orgânicos que nós misturamos lá no caixote de lixo aí em casa, quando colocamos os restos de vegetais, carnes, produtos orgânicos que depois de misturados com os outros resíduos vão gerar um problema, porque nós vamos contaminar o plástico, o cartão, o papel e depois desta mistura que forma uma pasta, o que vai acontecer é que estes produtos já serão muito difíceis de reciclar. E o segundo problema é o problema que nós estamos a destruir valor. Ao não separarmos os biorresíduos, estamos a eliminar a capacidade de utilizar o seu potencial, quer na valorização energética, quer através da compostagem, onde nós podemos produzir fertilizantes orgânicos para a agricultura. E nós estamos aqui hoje para falar exatamente sobre isso, com o Pedro Carteiro, com o Luís Leal, que fabrica compostores de uma forma muito virtuosa. Já vamos lá. Pedro, como é que nós fazemos, como é que se processa esta compostagem? Ora bem, a compostagem é um processo biológico, um processo natural. No fundo é o que a natureza faz desde sempre, desde que há vida. Para uma compostagem ocorrer de uma forma correta, eficiente e sem problemas, tem que ter uma componente muito importante, é o oxigênio. E para isso acontecer, nós devemos revolver os resíduos de uma forma regular e para ajudar a introdução, digamos, desse oxigênio, utilizamos outro material chamado material estruturante, mais não seja a estilha de madeira, por exemplo. E o processo é relativamente rápido se nós tivermos uma alimentação variada no próprio compostor. Quando eu digo isto, não é de uma forma inocente, porque em Portugal defende-se que carne, peixe e restos de alimentos cozinhados não devem ir para o compostor comunitário. Está aqui atrás. Dizem que criam um odor, isso funciona assim? De forma alguma. Desafio a fazer o que eu fiz, fazer uma viagem por Pontevedra, por exemplo, ao País Basco e visitar de uma forma aleatória qualquer um daqueles compostores. E não crio odor porquê? Porque isto é uma autêntica fábrica de tratamento de resíduos, de biorresíduos. Os biorresíduos são os restos de preparação e consumo de refeições. E o que é que proporciona esta mistura, digamos, no compostor? Permite, digamos, o grande objetivo, desígnio, digamos, da compostagem é tratar biorresíduos, eliminar esse potencial de putrefacção, que nós conhecemos no caixote de lixo normal, que o Ricardo explicou muito bem, quando se mistura tudo, além de contaminar aquele material, aquilo fica mal cheiroso. E a outra questão é higienizar, eliminar qualquer patogénico. E isso consegue-se com o quê? Com um processo natural, porque o processo de compostagem eleva a temperaturas acima de 70 graus centígrados. Nós queremos mantê-los um bocadinho mais abaixo, pronto. Mas isso tem a ver tudo com outra coisa que eu estava a falar. Se isto é uma fábrica de tratamento de biorresíduos, o que é que existe nas fábricas? Existe um operador, existe quem controla os parâmetros da fábrica. Então, para não acontecer estes casos de qualquer odor, nós temos que ter um operador, temos que ter alguém que vai regularmente ver se há necessidade. Chama-se mestre de compostagem, não é? Utiliza-se essa expressão, é importada, digamos, de Pontevedra, já tem décadas de compostagem comunitária. Eu gosto de lhe chamar operador, assistente operacional, mas o mestre de compostagem é um nome simpático. Luís Leal, vocês viram que os compostores vão ser aí um negócio para o futuro, não é? Portanto, decidiram fabricá-los. Que ideia foi esta de inovar ainda mais? Que inovação foi essa tão importante que vos está a permitir entrar muito mais facilmente no mercado? Nós somos uma empresa licenciada e credenciada pelas 3 entidades gestoras. Trabalhamos com resíduos urbanos provenientes da recolha seletiva, do Ecoponto Amarelo. Aqui à nossa fábrica chegam os tais difíceis de reciclar. São embalagens que podem ter mais que um tipo de polímero e que praticamente estavam a ir para a aterro ou para a incineração. Pronto, nós num problema vimos e conseguimos criar aqui uma solução. O que até aqui é um resíduo fica a passar a ser uma matéria-prima e do lixo, desses resíduos, a gente consegue fazer, dar-lhe o devido tratamento. Fazemos uma rigorosa triagem aqui nas nossas instalações. E vocês usam esse plástico como a matéria-prima dos vossos produtos? Exatamente, sim. Tudo o que seja plástico conseguimos agregar e formar uma mistura sólida, digamos assim, e é 100% reciclado. Sim, conseguimos trabalhar essa matéria-prima. E depois adiciona uma componente de sustentabilidade, que é fazer o compostor para resolver os biorresíduos. Exatamente. Portanto, nós já fabricámos os perfis e daí
adequámos, pronto, decidimos, fizemos um primeiro protótipo, que até está aqui nas nossas instalações, e foi assim. E agora vamos até Monte Moro Novo, onde a compostagem comunitária já está em velocidade de cruzeiro. A nossa estratégia assenta sobretudo na valorização e na prevenção e na redução de envio para aterro sanitário através da compostagem. Temos duas soluções, ou através da compostagem doméstica ou através da compostagem comunitária. Além desses, também instalamos nas escolas e também numa instituição. No total, já temos 12 ilhas de compostagem comunitária instaladas. Da compostagem comunitária também já resultou mais de 200 kg de composto orgânico e que vamos em breve distribuir pelas pessoas aderentes dessa ilha de compostagem comunitária de onde resultou composto. Pedro, estes compostores comunitários, como é que são instalados nos parques, nos jardins? Depois provavelmente terá alguém do município ou da junta de freguesia que se terá que responsabilizar. Quanto tempo é que tem que dedicar para criar o composto? Se realmente darmos uma resposta a 100% dos biorresíduos, nós estamos a dizer que estamos a dar uma resposta de metade do nosso caixote de lixo. Sim. Com a vantagem que vamos diminuir ainda outras operações unitárias que são necessário fazer, nomeadamente a lavagem dos contentores. Porque se não existe matéria orgânica no contentor comum dos resíduos indiferenciados, nós não temos que, por um lado, não temos que ir tantas vezes porque ele não enche, e não temos que ir tantas vezes a fazer lavagem porque ele não deita odor. Isso quer dizer que liberta meios humanos. Nomeadamente as pessoas que se dedicam à recolha dos resíduos indiferenciados ficam com horas disponíveis, ou seja, devemos reajustar os trabalhadores dedicados aos resíduos urbanos, mas também aos trabalhadores que se dedicam aos espaços verdes. Ou seja, temos que ter uma visão integradora para fazer esta gestão das ilhas de compostagem. Pedro, nós agora vamos até Guimarães falar com a Dalila Sepúlveda, que é vice-presidente do Laboratório da Paisagem, Guimarães, que é finalista para ser capital verde europeia e onde já foram distribuídos 600 compostores domésticos e instalados 4 compostores comunitários, acompanhados de um importante trabalho de sensibilização. A compostagem doméstica, até porque, apesar de termos algumas freguesias mais rurais onde já havia o hábito de fazer compostagem, mesmo sem o município oferecer os compostores, nós sabíamos que tínhamos que dar um incentivo para que a população aderisse à compostagem doméstica. Oferecemos os compostores, oferecemos 600. Neste momento estamos noutro processo também financiado pelo Fundo Ambiental para oferecermos mais 600 compostores a 600 famílias e quem fizer a compostagem doméstica tem um benefício, tem uma isenção na taxa de gestão de resíduos, ou seja, porque não está a colocar os seus resíduos para a recolha e nós isentamos a taxa de gestão de resíduos a esses utilizadores. Na recolha seletiva de orgânicos, neste momento já atingimos 55 mil habitantes. A nossa taxa de captura está em cerca de 30%, ou seja, estamos a conseguir retirar 30% da capacidade dos biorresíduos na recolha, o que nos deixa confortável para continuarmos este caminho de um sistema de recolha porta a porta. Percebemos o tipo de resíduos que lá estão, se as pessoas estão a separar bem ou mal e conseguimos que as pessoas adiram mais. Oferecemos cartões vermelhos para quem não está a separar bem os orgânicos, colocamos na caixa de correio. Oferecemos cartões amarelos quando a pessoa não separou muito bem os orgânicos, colocamos na caixa de correio dizer ups, há aqui qualquer coisa que não está bem. E oferecemos bonitos corações verdes, quer à população, quer aos estabelecimentos comerciais que separam muito bem os orgânicos e que nos ajudam a contribuir neste objetivo. E quem recebe corações verdes é a Carolina Monteiro, que já incluiu nos seus hábitos diários a realização da compostagem. Para a nossa família é inadmissível a gente despejar os resíduos orgânicos dentro de um recipiente em que vai tudo junto. Nós estamos todos dentro do meio ambiente, dentro do nosso planeta. Meu maior benefício é o que eu vejo na minha colheita. A courgette que eu colho da minha horta é maior do que a que eu compro na feira ou no mercado. Então, para mim é visível o benefício que me traz para mim e para minha família. A Paula Peliteiro gera uma pastelaria em Guimarães, mas também ajuda na educação ambiental dos mais jovens.
As crianças gostam de levar o cafezinho ao pai, gostam de levar o cafezinho à mãe e quando vêm trazer o café ou o lixo da mesa, eu já ensino a separar. O cheiro de lixo é muito importante porque não se nota tanto cheiro de lixo. Uma pessoa vai acumulando em casa e passa a ser um saquinho pequeno que vai levar quando vai dar um passeio, quando vai dar uma caminhada e não faz diferença nenhuma. É muito fácil. Luís, estes compostores domésticos também têm muita procura? Tem. De grosso modo, o que tem mais procura são os comunitários, não é? As juntas de freguesia e os municípios. Mas os domésticos também temos a capacidade de fazer um compostor, vá lá, mais pequeno, que se adapte às necessidades E também material reciclado. Exatamente, aqui falamos sempre em material dos nossos perfis, 100% reciclados, e que podemos, fabricar à medida do que as pessoas... Quem tem quintal pode ser um compostor com 200, 300 litros, depende, mas quem tem um apartamento, se calhar uma coisa já mais pequena. Mas eu acho que aqui a mensagem será, nós aqui conseguimos fabricar qualquer tipo de compostor. Acho que a mensagem principal é mesmo as pessoas mentalizarem-se que a compostagem é importante fazer. No EDIA, o projeto URSA, Unidades de Recirculação de Subprodutos do Alqueva, está a recolher os resíduos das colheitas e, ao criar unidades de compostagem espalhadas pelo território, está a devolver depois esses produtos ao agricultor, mas agora na forma de composto. O conceito do projeto URSA foi essencialmente conseguir criar uma abordagem que permitisse que os agricultores entregassem os seus subprodutos, fossem transformados em matéria orgânica e voltassem à sua terra. Basicamente o que nós fazemos no projeto URSA é uma permuta com os agricultores. Eles entregam-nos os materiais, nós temos pilhas de compostagem que vão decompondo os materiais de maneira a que fique num teor de matéria orgânica adequado, portanto que aquela matéria orgânica tenha qualidade, que fique estabilizada e que depois que os agricultores possam levar para trás, levam-na sem custos, portanto é uma troca, nós fazemos terra para pôr na terra, é ter um melhor solo para no fundo que a pegada da agricultura, no fundo a pegada desta URSA, seja o mais sustentável possível e que o regadio seja o mais duradouro possível. Pedro, qual é que é a capacidade de tratamento num destes compostores comunitários de 1 metro cúbico? Ora bem, cumprindo que a alimentação é feita com todos os restos de preparação e consumo de refeições, incluindo carne e peixe, isto permite fazer ciclos de tratamento de 4 em 4 meses, um de enchimento e o resto para fazer tratamento. O mínimo quer dizer, a média de tratamento anda à volta de 3 toneladas por ano, 1 metro cúbico. Transforma, digamos, uma tonelada de biorresíduos em cerca de 500 kg, metade em peso. Obrigado, Luís, obrigado, Pedro. E ao terminar mais uma hora de agir sobre a compostagem, penso que é necessário fazer uma importante reflexão. A necessidade de compreendermos a linguagem da natureza, do ciclo da vida e da capacidade que o mundo natural tem de reciclar, de regenerar, de florescer. A vida está programada para prosperar. Um tronco de madeira ou um animal morto na floresta decompõe-se pela ação dos fungos e serve de alimento ao solo e às plantas que fazem nascer a vida de novo. Num ecossistema há uma diversidade de vida, com uma linguagem que nós, humanos supostamente inteligentes, devemos definitivamente compreender. Há mais de 25 anos, em Copenhaga, na Dinamarca, os resíduos orgânicos não vão parar aos aterros. Em São Francisco ou em Seattle, nos Estados Unidos, a compostagem já é obrigatória e a pessoa que for apanhada a colocar o resíduo orgânico no caixote errado pode ser multada. É este o novo tempo. O tempo da circularidade, da reciclagem, o tempo de entendermos a linguagem da natureza. Hora de agir. Um abraço, amigo, e nós temos encontro marcado na próxima semana.